já praticou algum hábito que fez desta pessoa mais infeliz? E é claro que a gente não pratica esse tipo de hábito intencionalmente, mas quando a gente é jovem, a gente não entende direito o que nos satisfaz, o que suga as nossas energias, o que nos traz de volta para o nosso eixo. Por isso, muitas vezes a gente passa a praticar esses hábitos sem perceber e quando a gente se dá conta, a gente já não sabe mais quem a gente é. Se você gosta de temas de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, relacionamentos, se inscreva nesse canal que eu tô sempre compartilhando esse tipo de conteúdo aqui. Às vezes a gente tem certeza que a nossa vida deve ser vivida em um modelo específico, que aquela é a maneira certa que vai fazer com que as pessoas sejam felizes. Mas muitas vezes, algumas das nossas certezas são justamente o que nos sabota. Por isso eu vou falar aqui alguns passos para causar a sua infelicidade. Perceba se você não está cometendo algum desses erros e se você perceber que você está sim cometendo um desses erros, não se julgue, não se critique, não sofra por errar desta forma. Afinal de contas, eu só sei desses erros porque eu já passei por todos eles. O objetivo desse vídeo é te trazer algumas reflexões. Então, vamos sofrer juntos? O primeiro passo para você estragar o seu humor e atrapalhar a sua vida é o vício da comparação. Estar sempre se comparando aos seus amigos, estar sempre se comparando aos outros casais, estar sempre se comparando materialmente às pessoas próximas a você, faz com que você sofra. Porque geralmente as nossas comparações são muito injustas. A gente compara o melhor do outro ao nosso pior. A gente compara aquelas características que todo mundo quer mostrar para o mundo. A gente tende a se esforçar mais para mostrar o que tem de bom em nós. E a gente não compara aquelas características que todo mundo quer esconder do mundo. Só que o problema é, a gente pega essas características que todo mundo quer mostrar e compara com as características que nós tentamos esconder o tempo todo. E aí que está a grande injustiça da comparação. A gente não sabe o que está por trás daquela fachada, daquela máscara da pessoa com quem estamos conversando, com quem estamos convivendo diariamente. Você pode se comparar com um carro luxuoso, por exemplo, que alguém conseguiu conquistar e você não. Mas você não sabe o que tem por trás daquela conquista. Às vezes a pessoa é extremamente frustrada no seu trabalho, às vezes a pessoa é extremamente frustrada no seu relacionamento, justamente por trabalhar tanto e não ter tempo para dedicar a outra pessoa. Você não sabe os sofrimentos desta pessoa. Às vezes você compara o teu relacionamento ao de um casal que nunca discute. Mas às vezes é justamente por não discutir que esse casal não coloca suas opiniões um para o outro, que eles não fazem trocas um entre o outro, que eles não crescem juntos. Então evite esse tipo de comparação. Se você quer ser infeliz, a comparação é um caminho certo. Se você quiser ser feliz, um caminho melhor seria cultivar a comparação com quem você foi ontem. Sempre se compare ao que você já foi anteriormente, o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, o quanto você ficou mais inteligente, o quanto você ficou mais carinhoso, o quanto você ficou mais amável. Tudo isso seria uma comparação muito mais interessante para você. O segundo passo para a sua infelicidade seria o perfeccionismo. Querer que tudo seja perfeito na sua vida. Isso vai fazer que das duas, uma. Ou você vai realmente começar a se achar perfeito demais, e isso vai desgastar todos os seus relacionamentos, porque você vai se ver como acima das outras pessoas, você não vai enxergar os seus próprios defeitos, ou seja, você vai estar vivendo em um mundo de ilusão. Ou você vai começar a se achar ruim demais, porque você quer tudo tão perfeito que você começa a olhar para os seus defeitos, se comparar injustamente e se sentir sempre inferior. Se aceite como você é, com os seus defeitos e com as suas qualidades. E no momento que você fizer isso, provavelmente a qualidade do seu trabalho ou das coisas que você faz vai melhorar aos poucos, porque você vai saber olhar para onde você está errando e consertar aqueles erros aos poucos, com paciência, com amor próprio, com aceitação. Um terceiro passo que causa grande infelicidade talvez seja uma das maiores armadilhas para quem quer ficar bem, que é cultivar mágoa em relação a alguma pessoa, principalmente em relação a pais, que é a área mais comum das pessoas cultivarem mágoa, ou em relação a um relacionamento que já terminou, um ex-namorado, ex-namorada, que você sente que te deve algo na vida. É claro que muitas pessoas também fazem isso com
amigos, mas as áreas mais comuns são essas: ex-relacionamentos ou os pais. E para a gente esquecer a mágoa, a gente teria que aprender a perdoar. Entenda que perdoar não é aceitar o que o outro fez, mas é livrar o outro da dívida. Quando você tem mágoa em relação a alguma pessoa, você tende a pensar assim: aquela pessoa me paga, eu não acredito que aquela pessoa fez isso comigo. E é como se aquela pessoa realmente te devesse aquele mal que ela te fez de volta. É meio que um sentimento de vingança. Você quer que a pessoa sofra, nem que não seja pelas suas mãos. E por que isso é péssimo para a sua felicidade? Porque você fica preso àquela pessoa. Você não para de lembrar daquela pessoa. E toda vez que você lembra daquele evento que ela te causou mal, isso traz sensações e emoções horríveis para o seu corpo. Essas emoções tendem a impedir que a gente haja. Então a gente não consegue tocar a nossa vida para frente, porque a gente está sempre lembrando daquele mal que a pessoa fez. Isso é a mágoa. Perdoar é simplesmente conseguir lembrar daquilo sem a dor emocional, sem que aquilo trave o nosso corpo inteiro e, por consequência, a nossa vida inteira. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando melhor sobre qual é o processo que você tem que fazer para conseguir perdoar alguém, comenta aqui embaixo que você quer esse vídeo. Quarta maneira de você ser infeliz é você se comprometer com mais do que você pode. Eu vejo muita gente querendo mudar a vida inteira e se comprometendo com um monte de coisa que um cérebro não daria conta. Por exemplo, eu quero ser mais amável com a minha família, eu quero dar mais atenção para os meus filhos, eu quero fazer exercício físico, eu quero ter uma alimentação saudável, eu quero ser mais produtiva no trabalho, eu quero estudar mais. Tem como fazer tudo isso? Tem. Tem como criar hábitos e uma rotina que envolva tudo isso? Tem. Tem como fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não tem. E isso não é humanamente possível, porque o seu cérebro ele precisa de um tempo para processar novos hábitos. Demora para que ele consiga automatizar tarefas. Então, prometer tudo isso para si mesmo em um único dia é uma maneira de se sabotar. Porque você vai olhar aquele bando de tarefas que você não vai conseguir cumprir e o que você vai pensar? Meu Deus, eu não sou capaz de mudar minha própria vida. Eu não consigo fazer nada direito. Porque na verdade não é que você não consegue fazer nada direito, é que você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você quer ser feliz, se comprometa com pequenos passos e vá observando como você consegue cumprir esses passos. Às vezes, quando você se comprometer com mais do que você pode, perceba o que você conseguiu cumprir naquele dia. Quanto tempo levou para você cumprir cada tarefa? E isso vai fazer com que você forme compromissos mais realistas em uma próxima vez. Quer uma dica para ser infeliz, que é a batata? Presta atenção nessa quinta dica, que é: mostre para os outros o quanto você é feliz. Queira esfregar na cara dos outros o quanto você é bom e importante. Isso é ego puro, e isso é um dos grandes causadores de infelicidade. Quando você se esforça para mostrar que você tem um carro bom, que você tem um emprego bom, que você não sofre, que o seu relacionamento é perfeito, tudo isso tem uma intenção apenas de aparecer. E aí você está se perdendo de si mesmo, porque você não sabe o que você quer de verdade, com o que você conseguiria ser feliz de verdade, o que é suficiente para você. Tudo isso, todas essas respostas, elas se vão na tentativa de mostrar para os outros o quão bom você é. Porque aí você não vive de acordo com os seus critérios, você vive de acordo com os critérios dessas pessoas que você quer agradar, dessas pessoas que você quer provar que você é bom o bastante. Você pode querer um carro bom, mas a intenção por trás de querer aquele carro bom tem que ser sua. Eu quero um carro bom porque eu quero me sentir confortável, porque eu quero me sentir aventureiro. Esses motivos são motivos próprios, mais parecidos com o que é a sua identidade e com os seus valores. Eu quero um carro bom porque eu quero mostrar para os outros o que eu alcancei na vida. É claro que ninguém vai usar essa frase diretamente para si, mas só o fato de você querer contar para os outros daquele carro bom já é um indício de que você quer isto com uma intenção que não é verdadeira, com uma intenção de aparecer. E quando a gente faz esse tipo de ato, geralmente é porque a gente está completamente vazio.
porque a gente está completamente fora de nós e fora dos nossos próprios valores. E o sexto passo para você ser infeliz é: fique ruminando os seus problemas. Sempre que você se sentir ansioso, sempre que você se sentir triste, aumente aquilo. Pense naquilo repetidamente. Tente resolver aquele problema a qualquer custo. Isso é um dos motivos de grande dor para as pessoas. Por quê? Porque ruminar, ficar tentando achar soluções para algo que muitas vezes nem tem uma resposta definitiva, é diferente de se permitir sentir. Seria muito mais assertivo você se deixar sentir a ansiedade do momento, você se deixar sentir a tristeza do momento. Isso muitas vezes faz com que você tenha insights que às vezes você nem sabe de onde que vieram. Às vezes aquele insight ele não vai vir como uma resposta clara e específica do que deve ser feito. É só uma virada de chave e depois, com o passar do tempo, você vai perceber uma mudança no seu comportamento. Ficar tentando pensar em como resolver um problema específico não necessariamente vai te trazer a resposta. Por quê? Porque aquele pensar está acompanhado daquela emoção negativa. E muitas vezes você vai pensar naquilo de uma forma distorcida, justamente porque você já está se sentindo mal. Então, quando você fica ruminando, é como se você estivesse vivendo aquela situação que fez você sofrer várias e várias e várias vezes. Se acalme, sinta, não exija respostas imediatas e com o tempo a solução vai aparecer. No começo, faça perguntas relacionadas à solução. Por exemplo, o que isso está me mostrando que eu quero? O que esta situação veio me ensinar? O que vai melhorar na minha vida depois que eu tiver estes aprendizados? Essas são perguntas mais leves e que não precisam ser respondidas de imediato, mas simplesmente fazê-las já nos abre para ter uma consciência sobre as respostas. Então, se você quer tornar a sua vida uma desgraça absoluta, tá aí 6 passos para que você consiga isso. Se você prestar atenção nesses 6 passos, provavelmente você vai perceber que você já deu todos eles em algum momento da sua vida. Talvez sobre alguns deles você já tenha consciência. Talvez sobre alguns deles você já saiba que eles não deveriam ser feitos, mas ainda não sabe como parar de fazê-los. Abra a pergunta. Na hora certa, você vai conseguir evitar eles cada vez melhor. E quando eles surgirem, hora ou outra, que inevitavelmente eles vão surgir, você vai saber reconhecer eles com agilidade e tirar eles da sua vida de novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.